Igreja, estão bem? Estão felizes com Jesus? Não repara a minha voz, estou meio rouco. Ontem na praça foi incrível. Cris, muito obrigada pela caixa de som, foi muito útil. Só que teve um problema lá com o cabo, a gente conseguiu ligar o violão, que foi muito bom, só que a gente ficou para pregar, para cantar, foi na voz, então não reparem aí a minha voz rouca. Eu falei ontem sobre que Jesus ama o perdido, que Jesus veio para os doentes. E eu vejo pessoas aqui que não estavam ontem, mas pelo menos, dirigido pelo Espírito Santo, eu queria falar, se não as mesmas coisas, mas o mesmo tema da palavra de ontem, na praça. Porque eu creio que a palavra de Jesus se renova, eu creio que a palavra de Jesus vai falar com você nessa noite. Jesus veio para os doentes. Não ache você que Jesus veio para os perfeitos. Não ache você que Jesus veio para aquelas pessoas que acham que são perfeitas, que acham que não tem pecado. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores. E Jesus sempre vai atrás da ovelha perdida. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: como está o seu coração? Como que você veio aqui? Como que foi a sua semana? Será que você está aqui me ouvindo pensando como que vai ser a sua segunda-feira? Será que você está aqui me ouvindo pensando como que vai ser o dia de amanhã? Mas eu queria profetizar e colocar paz no seu coração. Porque em um mês, em um ano de doença, de dengue, de aflição, de ansiedade, talvez a sua alma, talvez você se encontra aflito. Só que eu queria profetizar e dizer: você vai sair daqui de uma forma diferente que daqui entrou. Eu profetizo paz no seu coração, paz no seu coração, nenhuma doença, nada nesse mundo vai fazer você parar. E antes de começar a ministração, eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria fazer uma breve oração. Espírito Santo, que os olhos dos seus filhos sejam abertos nessa noite. Que os corações dos seus filhos estejam sensíveis a tudo que será dito nessa noite. Espírito Santo, que nós possamos estar disponíveis a tudo aquilo que o Senhor vai falar para nós. Você, agora, nesse momento, coloca a mão no seu coração, se caso você tem tido fortes dores no corpo. Coloca a mão no seu coração se de repente você tem sentido ansiedade, angústia, dificuldade de dormir. Eu queria orar por você, Pai. Eu oro nesse momento, Pai, para que o Senhor arranque toda a aflição, toda a depressão, dores constantes no corpo, dores de cabeça, dificuldade de dormir, tranquilidade, Pai. Eu profetizo tranquilidade, paz de espírito, Jesus. Que os seus filhos possam, Pai, deitar a cabeça, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Tranquilize os corações dos seus filhos, para que tudo o que será dito aqui possa frutificar. Que as mentes dos seus filhos agora se desconectem de lá fora e conecte agora com Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que estão à margem da sociedade. Jesus veio para aqueles que ninguém quer falar. Jesus veio para os pecadores. Porém, os mestres da lei daquela época não entendiam isso. Patrick, quem são os mestres da lei? São os religiosos. Eu queria pregar uma palavra aqui que você possa sair daqui assumindo a sua responsabilidade de ir atrás do perdido. E talvez o perdido não é exatamente aquele que está na praça. Talvez o perdido é alguém da sua família. Talvez esse perdido é alguém no seu trabalho, ou é talvez até o seu amigo. Mas nós precisamos buscar a ovelha perdida. Mas vamos lá, vamos seguir esse raciocínio. Jesus, ele se relacionava com pecadores. Quando Jesus começava a falar, pecadores ouviam e falavam: não, peraí, está fazendo sentido o que ele está falando. Só que os mestres da lei, os religiosos daquela época, não entendiam. Questionavam Jesus. Você
Por que você se relaciona com eles? Mas olha o que Jesus respondeu. Em Lucas, capítulo 15, do 1 ao 7, vai dizer o seguinte: a parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores, todos os publicanos e perfeitos, todos os publicanos e certinhos, não, todos os publicanos e pecadores, estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Os mestres da lei e os fariseus os criticavam. Criticavam quem? Jesus, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Não fazia sentido para os caras. Por que você se relaciona com pecadores, Jesus? E ainda pior, você senta para comer com eles. Então Jesus contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar se reúne com seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus, ele quebrava paradigmas. Ele olhava para os caras e dizia: ei, você não está entendendo nada, você não entendeu o evangelho. Eu não vim para os perfeitos, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. E se você ir mais a fundo, em Marcos 2,17 vai dizer: ouvindo isso, disse Jesus: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim levar os pecadores ao arrependimento. Esse é o evangelho. Porque se você fosse tão perfeito assim, Jesus não precisaria morrer por você. Porque se você fosse tão bom assim, não precisava o Filho de Deus vir ao mundo morrer por você. Nós precisamos de Jesus. Mas Ele te deu vida, vida eterna. Sabe aquela parábola? Jesus muito inteligente, ele quis citar a ovelha, porque a ovelha naquele meio, naquela região ali, era um animal de extrema importância. Então ele falou da ovelha e falou do pastor. Por isso ele usou a ovelha. Pecadores e publicanos se assentavam para ouvir aquilo que Jesus iria falar. Sabe? Pensa comigo. As palavras de Jesus incomodavam os religiosos. As palavras de Jesus incomodavam os mestres da lei. Mas, por outro lado, as palavras de Jesus faziam com que pecadores e publicanos sentavam e eles queriam escutar aquilo que Jesus tinha a falar. E eu comecei a raciocinar sobre a minha vida, sobre minhas palavras, sobre a minha pregação, e eu comecei a pensar: será que a minha pregação tem agradado mais os religiosos, mais os mestres da lei, do que os pecadores? Porque se a minha pregação tem agradado mais aos ouvidos dos religiosos, talvez eu esteja me tornando um religioso. Porque nenhuma das palavras de Jesus agradou nenhum mestre da lei. Muito pelo contrário, eles ficavam incomodados e não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Pecadores e publicanos se assentavam. Aquilo que Jesus pregava causava efeito. Então vamos lá, pensa aqui comigo. Jesus se reunia numa praça, se reunia num monte, se reunia num campo, independente onde Jesus estava. Quando Jesus começava a falar, passava um pecador,
passava um publicano, cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de vícios, mas, não, peraí, quem é esse homem? Está fazendo sentido o que ele está falando, eu vou sentar e vou ouvi-lo. Está fazendo meu coração queimar. Está fazendo meu coração queimar. Sabe que as suas palavras, não só as suas palavras, mas que as suas atitudes, quando alguém, um ímpio olhar para você, ele vai ter que ver Jesus. O que é que você tem? As suas palavras têm feito sentido para mim. Que nós possamos nessa geração ter as palavras de Jesus, ter os olhos de Jesus, ter a boca de Jesus, ser sensíveis. Sabe, uma coisa que Jesus era sensível, cara. Mas nós estamos perdendo a nossa sensibilidade, a nossa empatia. Nós vemos alguém na rua, nós vemos alguém que está à margem da sociedade e nós fechamos os olhos. Eu queria dar um breve testemunho, na verdade algo que aconteceu no sábado. Aliás, na sexta-feira, antes do acontecimento na praça. Inclusive meu amigo Felipe Gramina, ele já esteve pregando aqui nesse altar e pregando também lá no retiro, quando nós temos. Então, meu amigo Felipe, Deus tem usado ele nessa geração, então ele tem gravado séries de mensagens, e tem alcançado muitas pessoas. E nós estávamos nesse estúdio, gravando essa série de mensagens, falando sobre o amor de Jesus, falando sobre permanecer, e foi muito bom. Só que quando nós saímos da gravação, nós estávamos no carro, no farol, e aí estava um homem, devia ter uns 40 anos, ele estava com uma bermuda de chinelo e camiseta, e aí o Felipe olha e fala: você está bem? Aí ele: eu estou bem, mas eu só estou com fome, eu não comi desde ontem. Eu e meu amigo falamos assim: olha, você não precisa falar mais nada. A gente parou o carro, e aquele homem, ele não estava com nenhum odor, não estava, pode dizer assim, fedido, com um odor ruim, não, mas ele estava sujo, estava constrangido, e ele falou: só queria um dinheiro para mim comer. E naquele momento ele não tinha Pix, mas nós pegamos cédulas mesmo, dinheiro em papel, e entregamos para ele. E aí ele olha para mim, e a palavra daquele homem me quebrou. Sabe o que ele falou para mim? Estava o Luan, meu amigo, e o Felipe. Felipe usa óculos, o Luan estava com uma camisa amarela, e eu estava sorrindo. E ele olhou para mim e falou assim: olha, às vezes Deus vem me visitar, expressando o seu amor para Ele. Às vezes Ele vem me visitar usando óculos, às vezes Ele vem me visitar vestindo uma camisa amarela, e às vezes Ele vem me visitar com um sorriso do rosto igual ao teu. E quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Aquele cara me ensinou muito. O improvável. O improvável. Será que nós somos aqueles que seremos Jesus dessa geração? Será que nós realmente iremos se responsabilizar em ser os pequenos cristos, porque Jesus está vivo? E ele falou assim: olha, eu ganhei minha noite, eu nem esperava que vocês iriam parar o carro. E a gravação lá no estúdio foi muito boa, só que bom mesmo foi o que aconteceu pós. Aquilo foi muito bom para mim, porque fez eu abrir os meus olhos. Sabe, eu quero profetizar aqui, na verdade não somente profetizar, mas enfatizar que a religiosidade morra nessa geração. Sabe que os fariseus eram os famosos mimimi. O fariseu não podia curar no sábado, não podia isso, não podia tocar naquilo, não podia nada. E talvez, vamos conjecturar para os dias de hoje, não, nós não podemos ir numa praça,
no meio de muita gente bebendo à noite. É muito mais fácil nós ficarmos aqui. Não, nós não podemos relacionar com eles. Vai que, sei lá, a gente não pode se aproximar deles. A gente não pode. Não fala isso. Não diga isso. Sabe, fica no meio de uma caverna, é o crente 3S, salvo, sentado e sossegado. Eu não quero ser isso. Se você quer, mude. Nós precisamos anunciar essa verdade. Sabe, o problema na religiosidade é que a religiosidade não entra na praça. A religiosidade não entra numa porta de balada para anunciar o reino. A religiosidade não vai em periferias pregar o evangelho. A religiosidade não vai. Mas o verdadeiro evangelho, esse que te salvou, faz você se mover para fazer. Como tem sido os seus dias? Como tem sido o seu ano? Como tem sido a sua vida com Deus no seu quarto? Pensa aí, qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e falou assim: Jesus, hoje eu não vou te pedir nada. Eu só quero que a sua vontade seja estabelecida na minha vida. Porque nós somos especialistas em pedir. Mas será que o nosso coração está disponível para fazer aquilo que Jesus quer? Sabe, uma vida que eu só quero cumprir os meus sonhos, uma vida que eu só quero fazer o que eu quero, é uma vida vazia. Porém, uma vida que eu quero e que faço a vontade de Jesus, começa a fazer sentido. O que eu chamo hoje, igreja Advém, é para que você deixe de olhar para o seu próprio umbigo e comece a olhar para quem está do seu lado esquerdo, para quem está do seu lado direito. E que às vezes só está esperando uma mensagem sua, um sorriso no rosto, um abraço, um Jesus te ama. Quem você segue? Você segue os seus desejos ou você segue Jesus? Quem você segue a sua vontade ou você segue a vontade de Deus? Eu sigo Jesus. Eu sigo Jesus. Patrick, eu disse isso na praça, eu reconheço grandes líderes, eu reconheço de verdade. Buda foi um grande líder, Maomé foi um grande líder, Allan Kardec foi um grande líder, estão ali na história. Se você perguntar, pessoas mais influentes na história, vai estar lá. Os caras foram influentes, não dá para negar. Mas por que eu não sigo esses caras? Porque nenhum deles morreu por mim, nem por você. E eu também não sigo alguém que está morto. Eu não acendo vela para alguém que já morreu. Eu sigo um Jesus que morreu, mas está vivo. Que nessa noite nós possamos sair daqui confrontados. Sabe aquela sensação assim, eu preciso fazer alguma coisa? Sabe aquela sensação assim, não, peraí. Tudo bem, eu vou para o céu, tudo certo. Mas não é só ir para o céu, eu preciso cumprir aquilo que Jesus me designou. Eu preciso vestir a camisa, fazer alguma coisa. Você não vai conseguir ganhar almas no céu. Você não vai conseguir curar enfermos no céu. A hora é agora. Senso de responsabilidade. Sabe aquilo? Eu não vou terceirizar. Eu vou fazer. Existem lugares que eu não vou conseguir alcançar. Existem pessoas que eu não vou conseguir falar. Mas você fala, eu não vou conseguir falar com o seu brother, eu não vou conseguir falar com aquela sua amiga que você fala todo dia, eu não vou conseguir falar com o seu amigo, eu não vou conseguir alcançar aquela pessoa do seu trabalho, eu não vou conseguir, mas você vai.
Talvez alguém no seu trabalho está esperando você falar alguma coisa. Sabe aquela pessoa que só está esperando você dar uma aberturinha assim, a pessoa já começa a chorar? Talvez, se você começar, fala assim, como é que você está? Sabe aquela pessoa que fala, como é que você está? Já perguntou isso para alguém? Como é que você está? A pessoa começa a chorar. Sabe, a pessoa está aflita. Só está esperando alguém falar com ela. Só está esperando uma palavra de motivação, uma palavra de salvação. E talvez essa palavra ela vai surgir da sua boca. Só que você está mudo. Só que você está fechado. Só que você não está cumprindo aquilo que Jesus te designou. Entregue tudo para Jesus. Entregue tudo. Até os seus sonhos. Jesus, Ele quer realizar os seus sonhos. Patrick, eu tenho um sonho. Talvez é um sonho profissional. É um sonho que tem a ver com o seu relacionamento. Jesus quer realizar os seus sonhos. Só que olha só, presta atenção. Para pensar. Quais são os sonhos de Jesus para a sua vida? Para pensar, pergunta para Jesus assim, Jesus, quais são os seus sonhos para a minha vida? Por que eu estou aqui nessa família? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu sou brasileiro? Por que eu moro nesse lugar? Por que eu faço o que faço? Sabe, tem alguma coisa. Eu quero ser influente onde Jesus me designou. Qual que é a sua área de atuação? Eu não sei, você sabe. Seja influente onde você está. É muito fácil você ser influente aqui em cima do altar, e eu nem quero isso. Se aquilo que eu falo no altar, se aquilo que faço dentro das quatro paredes não for uma verdade, lá fora eu sou um tremendo falso. É muito fácil você ser crente aqui dentro da igreja. Você faz um sorriso falso para mim, eu acredito. Você se veste legal, eu acredito que está tudo certo. Eu quero saber quem você é lá fora. Então olha só, seja influente lá fora. Jesus levanta uma geração que vai ser influente em todas as esferas da sociedade, sabe? Médicos influentes, empresários influentes, doutores influentes, professores influentes, engenheiros influentes, pessoas que independente de onde eles estarão, irão falar de Jesus. Patrick, eu só falo de Jesus no altar, eu só falo de Jesus dentro da igreja. Cuidado, os mestres da lei eram assim também. Comece a repensar. Eu oro para que a Advém comece a surgir uma chama no coração de cada um. E essa chama irá fazer vocês se moverem para algo. E esse algo tem a ver com a vontade de Deus para esse tempo. E você está no meio disso. Jesus, Ele conta com você. Independente da sua idade. Independente se nós iremos permanecer nesse espaço ou não, onde Jesus nos colocar, onde Jesus se posicionar, Ele vai e quer te usar. Vocês lembram daquilo que os fariseus diziam e questionavam Jesus? Os fariseus e os mestres da lei falavam: olha, além de você andar com esses caras, você senta para comer com eles. Por quê? Para o judeu, quando um judeu te chama para um jantar, te chama para sentar à mesa, olha só, vamos lá, vem na minha casa, eu vou preparar um banquete, nós iremos sentar à mesa e se alimentar e conversar. Cara, isso para um judeu, quando um judeu te chama para isso, é o ápice da intimidade. Para um judeu te chamar para isso é um ápice da intimidade. Ele quer ter relacionamento com você. E por que Jesus, Ele se relacionava com as pessoas? Porque Jesus, Ele só não pregava e ia embora. Estou anunciando aqui, não. Jesus sentava na mesa, se relacionava com os caras. Por quê? Porque lugar de mesa é lugar de intimidade. Lugar de mesa é lugar de intimidade. E o que Jesus tem para você hoje, Advém? O que Jesus tem para nós nessa geração é intimidade. Um Jesus
que quer ter você perto. E como que está a sua intimidade com Jesus? Como que está a sua intimidade? Será que você tem colocado lenha? Será que você tem se posicionado, regado, tirado um tempo de secreto para falar com Jesus? A maior loucura de um homem é viver uma vida longe de Jesus. A maior loucura de um homem é passar a vida sem conhecer Jesus. A maior frustração de um homem não é falir uma empresa. A maior frustração do homem não é terminar um relacionamento, um casamento. A maior frustração do homem não é todos os amigos te deixar. A maior frustração de um homem é chegar no grande dia, Deus olhar para você e falar: eu não te conheço. Aí está complicado. Aí você foi um fariseu. Aí você ficou no culto, você não faltou nenhum domingo, você veio, só que você esqueceu o mais importante: ter intimidade com Jesus. Ter intimidade com Jesus. Existe uma frase do C.S. Lewis, que eu disse essa frase ontem na praça e eu queria compartilhar com vocês. C.S. Lewis disse isso e eu concordo 100% com o que ele falou. E talvez, me desculpe se você vai se escandalizar, mas é a verdade. Jesus está muito mais perto de um viciado, de uma prostituta, que reconhece que é pecadora, que precisa de Jesus, do que um religioso que acha que é santo e que acha que não precisa se arrepender. Eu quero corações aqui quebrantados. Eu quero corações aqui que se ajoelhem e falam: Jesus, eu não passo de um pecador, mas eu preciso da tua infinita misericórdia. Ai de nós, se não fosse a infinita misericórdia de Deus, já estaria morto. Ai de nós, se não fosse o infinito e ousado amor de Deus. Não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou bom, é porque Deus é misericordioso. Mais do que um culto de domingo avivado, mais do que louvores que façam você levantar a sua mão, ou só levantar a mão porque alguém está falando para você levantar, mais do que, sei lá, pular, precisa ser uma noite de arrependimento, porque não existe avivamento sem arrependimento, não existe cumprir a vontade de Deus, se de repente você ainda não se arrependeu. Sabe, eu quero me arrepender todos os dias, porque às vezes é normal, sabe, a gente viver no automático, a gente vive a nossa vida no automático, nós trabalhamos, nós vivemos a nossa vida na semana, e aí a gente esquece de fazer essa reflexão: peraí, como é que está a minha vida? Começa a pensar, será que não tem algo que tem feito você desfocar os seus olhos de Jesus? Será que não tem algo que tem feito você esquecer aquilo que Jesus te designou? Você estava começando a ir no caminho de Jesus, indo, mas em algum momento você começou a viver no automático, e aí você, sem perceber, começou a tirar os olhos de Jesus. Talvez seja uma noite de você colocar os seus olhos em Jesus novamente. Talvez seja uma noite de você falar: Jesus, olha, hoje eu coloco os meus olhos em Ti. Porque quando um homem não olha para Jesus, quando Pedro deixou de olhar Jesus, ele se afundou. Sabe, quando você deixa de ouvir Jesus, quando você deixa de escutar Jesus, você afunda. Sabe, eu comecei a pesquisar e entender por que uma ovelha se perde
como que um pastor, será que o pastor foi tão desatento? Porque ele fez com que aquela ovelha se perdesse. Mas há um processo desse afastamento da ovelha e do pastor, começa quando a ovelha não escuta mais a voz do pastor. Sabe, ela não consegue mais escutar. Então, primeiro, ela não consegue escutar a voz do pastor. A voz do pastor começa a ficar cada vez mais longe. Por quê? Porque quando você tem intimidade com alguém, quando a pessoa fala, você o reconhece. Só que aquela ovelha já estava longe do pastor. E ela não conseguia mais ouvir. Então começa assim, primeiro, ela começa a perder a audição. Primeiro começa com a audição. Depois a ovelha não começa a não enxergar o rebanho. Cadê o rebanho? Eu não estou vendo, eu não estou vendo. E aí começa a se perder. Um processo de perdição de uma ovelha, vai começar na audição e na visão. E aí eu te pergunto, o que você tem ouvido? E o que você tem visto? Porque o processo para fazer com que uma ovelha se perca do pastor começa no ouvir e na visão. O que você tem ouvido, aquilo que você tem ouvido, agrada mais os seus ouvidos do que aquilo que Jesus tem para você? A minha oração é que nessa noite, os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a voz de Deus, igreja. Porque na correria do dia a dia, na correria do trabalho, você pode ser tentado a escutar várias vozes, a olhar várias coisas, mas e aí? Onde tem espaço para a voz de Deus, sendo que você tem colocado várias coisas no lugar de Jesus? Mas Jesus, Ele está nos chamando para perto. Mas Jesus vai atrás da ovelha perdida. Porque 99 não é 100. Tá bom 99, para que se preocupar com outro? Tá legal. Visivelmente falando, se você olhar 99 ovelhas, tá legal. Se você olhar 100 ovelhas, vai estar legal. Visivelmente não vai ter tanto impacto, é quase que a mesma coisa. Mas Jesus, Ele se preocupa com cada ovelha, principalmente com a ovelha perdida. Por esse motivo Ele vai buscar. Por esse motivo Ele vai buscar a ovelha. E eu vou dizer de novo, Jesus veio para os doentes. Jesus morreu pela humanidade. Jesus morreu por todos nós. Sim, por todos. Mas quando ele via alguém que ficava à margem da sociedade, quando ele via um pecador, que as pessoas não queriam nada com ele, era lá que Jesus ia, era para aquela pessoa que Jesus iria falar. Ninguém quer, eu vou lá. Ninguém quer falar com essa pessoa, eu vou lá. Essa pessoa já foi excluída da família, é lá. Porque se eu fosse também mudar o tema da minha pregação para outro que faria todo sentido, Jesus veio também para os improváveis. E talvez você que está me ouvindo aqui, você também já foi um improvável. Pensa aí, quem era você daqui muitos anos? Quem era você? Você era perfeito, né? Porque Jesus te ama tanto, porque você é perfeito? Não. Eu já fui um improvável. Eu sou um improvável. Mas Jesus, Ele quer pessoas disponíveis. Nenhum dos 12 discípulos eram 12 homens perfeitos. Muito pelo contrário.
mas eram 12 homens, 12 pessoas disponíveis. Sabe, que você saia daqui com seu coração: eu quero estar disponível a Jesus, porque a sua disponibilidade por Jesus, a sua disponibilidade pelo reino, fará com que Deus te use, fará que não tenha mais espaço para o pecado, fará que cada vez mais você seja parecido com Jesus. Patrick, eu sou cristão, eu venho aos cultos, você me vê, você fala comigo, só que existe algo ali em específico que eu sei que eu preciso mudar, mas eu não tenho força. Eu até queria, mas eu não tenho força. Mas o que aconteceu o que acontece quando a ovelha perdida é encontrada? Aquela ovelha estava fraca, aquela ovelha estava sem força. Quando a ovelha é encontrada, não pegou assim: ai, vamos, não. Eu vou ler, vamos lá. E quando encontra a ovelha, coloca alegremente nos ombros e a leva para casa. Patrick, eu não consigo. Patrick, eu não tenho força. Jesus luta as suas guerras por você. Quem te disse essa falácia que você tem que vencer as suas guerras sozinho? Quem te diz essa mentira? Porque se você precisar sentir no seu coração: agora estou pronto, agora me sinto forte, é que você é fraco. Mas quando você reconhece que é fraco, você dá liberdade para Jesus e o Espírito Santo agir na sua vida. Eu não consigo, eu me sinto fraco. Está tudo certo, Jesus te pega e te coloca nos ombros e fala: vamos, filhão, eu estou com você. Noite de arrependimento, noite de voltar aos olhos para Jesus, noite de olhar para o perdido, noite de sair daqui de uma forma diferente. Eu olho para o Vila Maria, para São Paulo, com muito zelo, com muito carinho. Nós estávamos ontem, e a minha irmã chegou lá com o pessoal, e juntou com a gente que estava da ADVEM. Então foi muito bonito, foi muito lindo, mas eu percebi que existiam pessoas que não estavam ali na praça onde nós estávamos, mas estavam num lugar mais afastado. Mas enquanto a palavra era pregada, aquelas pessoas ficavam e escutavam. Por quê? Porque as palavras de Jesus faziam com que pecadores e publicanos se assentavam em falar e queriam escutar aquilo que Jesus tinha para falar. Que as suas palavras possam fazer diferença. A sua palavra tem um poder incrível. A sua palavra tem um poder para amaldiçoar, mas também tem poder para abençoar. Sabe, existe um poder na sua palavra, existe um poder daquilo que sai da sua boca. E o que tem saído da sua boca? Tem sido palavras de maldição ou tem sido palavras de bênção? Será que você tem falado aquilo que Jesus falaria? O bom pastor achou a ovelha perdida e colocou ela nos ombros. O bom pastor achou a ovelha perdida e colocou ela nos ombros.
nem sempre foi assim. Nem sempre eu tive empatia com o perdido. Mas o encontro verdadeiro com Jesus fez com que tudo mudasse. O encontro que Paulo teve com Jesus fez com que tudo mudasse. A vida de comunhão que Enoque teve fez com que ele tenha sido arrebatado. Sabe, eu quero viver uma vida de comunhão com Jesus. Eu quero ser tão íntimo a Jesus que, poxa, não tenha mais espaço para as minhas vontades. As escrituras vão dizer que Enoque viveu toda a vida dele em comunhão com Deus. Você imagina. E depois o cara foi arrebatado. Eu do lado desse cara me sinto um pecador. Que sou. Eu do lado desse cara me sinto uma pessoa que está mais de sociedade. Eu do lado desse cara, meu Deus, eu sou o mais pecador do mundo. E sou. Mas nós precisamos buscar, dia após dia, ser íntimo a Jesus, ter comunhão com Jesus, fazer com que isso não se torne um rito religioso, mas que seja uma extensão daquilo que você vive na sua casa, daquilo que você vive no seu quarto, secreto com Jesus. E hoje eu vou finalizar para você e para sua casa. Eu queria que vocês ficassem de pé. E eu vou finalizar com um versículo. Mas antes, eu queria falar algo para vocês. Os cultos na praça não são um delírio da minha cabeça. Os cultos na praça não são uma ação qualquer. Será uma constância, será uma realidade da ADVEM. Não vai ser um projeto à parte, não vai ser um projeto que vai acontecer daqui um tempo e depois só daqui um tempão. Será uma realidade e eu preciso de você. Vou dizer mais, Jesus precisa de você. Quantos aqui estão dispostos a fazer isso? Quantos aqui estão dispostos a vestir a camisa e falar, é comigo mesmo? Não, eu cansei de ficar no banco de reserva. Treinador, tô indo jogar. Bora, já deu. Chegou a hora de se posicionar. E eu profetizo também nos VG que está acontecendo nas casas de vocês. Eu profetizo que as pessoas irão chegar em você e vão começar a perguntar, olha, está fazendo culto na sua casa? Eu quero ir lá. Eu profetizo que os VGs e as suas casas começam a lotar. Você fala assim, olha, não tem mais espaço, vai ter que multiplicar. Eu profetizo que vai ter que começar a criar mais líderes, preparar mais líderes, porque vai crescer tanto que vai ter que ter mais líderes para cuidar de todas as pessoas. Algo precisa acontecer. Mas você precisa se posicionar. Mas você precisa dizer, é comigo. Não é com o Patrick, não é com a pastora Renata, não é com a pastora Raquel, não. Eu faço parte da ADVEM e eu vou fazer acontecer. Eu estou cansado de pessoa que só fala, eu quero pessoas que vai e faz. Romanos 8:5, do 8 ao 11. Se eu fosse resumir esse versículo, eu diria: Deus, amor e cruz. Diz assim: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Vou dizer de novo: Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos perfeitos, apesar de nos vestirmos bem, apesar de nos acharmos bom, não.
Deus morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu Filho. A morte de Jesus, o sangue de Jesus, te deu vida e reconciliação com Deus. Seremos salvos, igreja, pela sua vida. Jesus se entregou por nós, nada mais do que justo, nada mais do que honroso. Se Jesus morreu por nós, nos deu vida, nada mais do que justo nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Por quê? Por meio dele, nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação, igreja. Coloca a mão assim no seu coração. Patrick, eu me afastei de Jesus. Eu já estive inserido no contexto religioso. Ou talvez, sou daqui, sou da igreja, mas eu percebi que eu tenho desfocado a minha mente. Eu me afastei. Igual aquela ovelha perdida. Porém também eu não tenho mais força. Mas você quer voltar aos caminhos de Jesus. Você quer voltar aos caminhos de Jesus. Patrick, me sinto envergonhado, não há vergonha alguma em voltar para Jesus. E eu digo isso, sempre vou repetir. Vergonha é você ficar afastado do seu pai. Patrick, hoje eu quero voltar para Jesus. Colocar a minha mente, meu caminho de volta a Jesus. Todos de olhos fechados, eu queria que você somente levantasse a sua mão. Se não tem, glória a Deus. Se não tem, a régua é muito mais alta, porque nós somos aqueles que precisam buscar a ovelha perdida. Se não tem, nós precisamos buscar a ovelha perdida. Ora assim comigo, feche seus olhos. Fala assim comigo: Jesus, nessa noite, eu assumo a responsabilidade, e eu me arrependo dos meus pecados. Pai, tira da minha vida tudo que me afasta de Ti. Nessa noite, eu quero sair daqui diferente, incomodado. Eu quero ir atrás da ovelha perdida. Coloca, Pai, no meu coração amor pelo perdido. Amor pelo perdido. Me usa, Deus, nessa geração. Agora fala assim: Jesus, eu estou disponível. Diga de novo: disponível para tudo que o Senhor tem para essa geração. Em nome de Jesus. Amém.